Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos estar aí dando continuidade ao nosso estudo, à Epístola ou ao livro de Gálatas, como você bem preferir chamar, ok? Como sempre, né, aqui em Corumbá, hoje é dia 7 de dezembro de 2023. Já estamos praticamente aí no final do ano 2023. Esse ano passou bem rápido, né? Parece que realmente os tempos estão sendo abreviados. Mas enfim, apesar de tudo que está acontecendo aí ao redor do mundo, né? Se nós pararmos e a gente poder assistir a canais, né? Principalmente na mídia hoje, no YouTube e tal, tem muita, entre aspas, né? Muita porcaria, desculpa a palavra, mas tem muita coisa boa também, né? Tem muitos canais de pessoas sérias que trazem informações verídicas. Então, se a gente acompanhar esses canais mais sérios, a gente vai ver o que está acontecendo, né, ao redor do mundo. E não tem como nós não ligarmos com o que Deus deixou em sua palavra, né? Principalmente no livro de Apocalipse, que é o livro que nos ensina sobre os últimos acontecimentos dessa era. Ok, pessoal? Então, estamos vendo bastante coisas aí ruins, né? Guerras, rumores de guerras. O clima, né? Tá bem intenso em muitos lugares, bem frio em uns, muito calor em outros. Você vê que tem bastante lugar que antigamente não existia tornados, furacões, e hoje já tem vulcões entrando em erupção. Enfim, eu creio que o tempo está se cumprindo, né? Como Deus deixou em sua palavra, disse que no final realmente muitas coisas ruins iriam acontecer. Mas o livro de Apocalipse não é, o objetivo principal não é trazer para a gente as coisas ruins que vão acontecer para nós ficarmos ansiosos, com medo, receosos, nada disso, né? O livro de Apocalipse, na verdade, é para nos trazer essas informações, mas principalmente para nos montar, para trazer para nós, para nossas vidas, o que? Fé e esperança, né? Porque no fundo, o que nós temos que entender é que Deus já tem um plano para todos aqueles que são realmente os seus filhos, para todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para todos aqueles que confiam e que praticam a sua palavra. Para todos nós que somos filhos de Deus, feitos segundo a graça, segundo a misericórdia que Deus nos deu, para nós, Deus já tem um plano, e esse plano se chama eternidade, ok? Não quero adentrar aqui mais detalhes sobre a eternidade, sobre o que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas eu quero que vocês tenham fé e esperança, ok? Fé e esperança. Bom, pessoal, a aula passada, né, do livro de Gálatas, vamos voltar aqui ao livro de Gálatas, que foi, nós estamos aí no capítulo 3, né, do livro de Gálatas. A aula passada foi a 8, e nós vimos aí Paulo batendo forte, né, em cima dos Gálatas, quanto se você acha que vai ser salvo por cumprir as leis, né, por obedecer todas as leis, pelas suas boas obras, você está redondamente enganado. Paulo fala o contrário, inclusive. Se você acha que você vai obter a salvação por causa das leis que você está cumprindo ou tentando cumprir elas, você está debaixo de maldição. Você está sob maldição, né? E aí nós até vimos um comparativo sobre a lei, que a lei não é ruim, a lei de Deus não é ruim. A lei que Deus deu através de Moisés não é ruim. A lei mostra o quanto Deus é santo, ok? O quanto Deus é perfeito. E ela mostra para nós que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos incapazes de cumprir toda a lei, porque só Deus é perfeito e santo. Então a lei, quando Deus deu, servia para isso, para as pessoas reconhecerem que elas jamais poderiam se salvar a si mesmas, simplesmente pela prática das obras delas, o que elas faziam no dia a dia da vida delas, né? E isso, o objetivo de Deus é que as pessoas então se achegassem mais próximas a Ele
e confiassem nele, para que Deus pudesse fornecer a salvação a elas. Então, o objetivo principal da lei é esse, né? Então, Paulo vem explicando, olha, a lei era para isso, e não para que vocês estão querendo hoje, ser salvos por ela. E vimos a diferença de lei e lei, vimos sobre como sair dessa maldição da lei, né? E que realmente a nossa salvação é pela fé. Hoje, tá? Na aula de hoje, a aula número 9, nós vamos estar finalizando o capítulo 3 do livro de Gálatas. Nós iremos aprender aí do versículo 15 até o último versículo, né, do livro de Gálatas, que é o versículo 29. Então hoje nós vamos ver aí do 15 ao 29 de Gálatas 3. Bom, pessoal, vamos estar orando para nós darmos início à nossa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, pela vida do nosso próximo, pela vida dos nossos familiares, nossos parentes, amigos. O Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o mal, Senhor, toda doença, enfermidade, tudo de ruim que pode acontecer conosco. Nós te agradecemos por esse tempo contigo, ó Pai, por esses minutos que iremos aqui ganhar de aprendizado da Tua palavra para nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, ministra em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá, então. O título da nossa aula de hoje, que é a aula número... Ih, não troquei aqui, só um minutinho que eu já vou consertar aqui rapidamente. Ficou da aula passada, mas vamos lá. Pronto, agora sim. Então, a aula de hoje, aula número 9, o transitório e o permanente, né? O que é transitório e o que vai ser permanente? Então, é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Então, se, né, prestarmos atenção ao texto bíblico, veremos uma mudança no tom. Que texto bíblico? Nesse texto que nós iremos ler aqui, tá? Então, se prestarmos atenção ao texto bíblico, nós veremos o quê? Uma mudança no tom e no tratamento de Paulo para com os Gálatas. Então, ele abre essa parte agora da carta dizendo o seguinte: irmãos, né? Como se fosse de uma forma mais calma, uma forma mais branda. Então, há várias lições de Deus para nós nessa porção da palavra que nós iremos ver hoje. Então, é aqui que nós vamos encontrar o quê? Uma declaração, né, que Paulo dá, uma declaração solene de Paulo sobre a lei de Cristo. Que declaração é essa? Que ele fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Né? O que seria a palavra aio? Aio é como se fosse um guardião, uma pessoa que pega uma criança e leva ela até seu mestre, tá? O aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então ele está explicando aqui, nós vamos ver, Gálatas 3, versículo 24, aquilo que eu estou falando, né? E aquilo que Paulo tem nos ensinado, que a lei só existe como se fosse um guardião para nos conduzir até o quê? Até Cristo. Né? Então, a lei vai fazer nós entendermos que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo. Então, a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Tá? Então, a lei, ela tinha e tem, né, um caráter o quê? Transitório. Ela só serve para quê? Para te levar até o mestre. Enquanto Cristo, né, pela fé, Cristo tem um caráter permanente, para sempre, eternidade. Então, a palavra traduzida por aio, que eu já falei ali, é o quê? Guardião. Então, significa o quê, o guardião? É um pedagogo, né? Então, lá no primeiro século, o que era o papel do pedagogo? Era alguém que levava o aluno até o mestre, alguém que conduzia o aluno ao mestre. Então, a lei é o objeto, né? Que se nós estudarmos ela e vermos como ela funciona, ela tem que nos levar até Jesus, que é o nosso mestre. Então, depois que o pedagogo, que o aio, entregava o aluno para o mestre, seu trabalho terminava. E assim também é com a lei de Moisés. A partir do momento que pela lei de Moisés eu reconheço que sou pecador e que eu preciso da salvação em Cristo Jesus, o trabalho da lei foi feito. Né? Por isso que é um trabalho transitório. Bom, vamos ao texto bíblico. Do versículo 15 ao 18 primeiro, que diz assim: irmãos, falo em termos humanos,
Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, uma vez que foi batido o martelo, é aquilo que tem que acontecer. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz o texto, e aos descendentes, né? Como falando de muitas pessoas, porém, como falando de um só, e ao seu descendente. E quem é esse descendente ao qual a palavra estava se referindo? Cristo. É o descendente a qual aquela palavra que foi dita a Abraão estava se referindo, tá? E digo isto, Paulo continua, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto do quê? De anular a promessa. Entendeu? Porque Cristo, através dos anjos, apareceu a Abraão e fez essa promessa a Abraão, e naquele tempo foi antes de Moisés, ok? Então a lei veio por Moisés, mas a promessa foi feita a Abraão antes, quase 430 anos antes da lei. Então a lei não pode o quê? Não pode anular a promessa que tinha sido feita a Abraão. Por quê? Se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então Abraão foi salvo não pela lei, mas pela promessa, pela fé dele em Cristo Jesus e pela promessa de Deus. Bom, esse texto, né, que nós lemos aí, tem duas palavras muito preciosas, que é o quê? Promessa e testamento. Né? O que é o testamento? Testamento é um documento que vai confirmar aquilo que foi prometido, aquilo que foi deixado por escrito como prometido. Isso é o que significa um testamento. Né? Então, essas palavras são chaves, né? são muito importantes para o estudo da Bíblia. E se a gente entender elas, nós vamos o quê? Nós vamos ver que as escrituras, ou seja, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento, né, que foi escrito antes de Jesus, como o Novo Testamento, que foi escrito após Jesus, eles têm uma unidade, né? Eles se complementam. O Testamento, as promessas de Deus no Antigo Testamento tiveram total e pleno cumprimento no Novo Testamento, né? E algumas ainda estão se cumprindo. O testamento que Paulo menciona no texto citado acima é concerto ou promessa de Deus a Abraão. Então aqui Paulo está mencionando o quê? Especificamente um testamento, né, uma comprovação que pode ser considerado como promessa de Deus para abençoar Abraão e a sua descendência. Mas aí nós estamos falando de descendência espiritual, né? Não é descendência genealógica, física. Então, a lei ou o pacto feito com a nação de Israel, depois de Abraão, anos mais tarde, não invalida a graça de Deus revelada a Abraão e prometida a ele e a todos os que creem. Então, quando Deus prometeu a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Toda a descendência dele seria abençoada, Deus está falando o seguinte, que todo o povo, sendo judeu ou não judeu, se tivesse fé e acreditasse em Cristo, em suas promessas, seriam abençoados, pois seriam descendentes de Abraão espiritualmente, ok? Não é sangue de Abraão, não é da linhagem de Abraão, porém espiritualmente são pessoas de fé, filhos da fé, ok? Então, toda essa descendência de Abraão espiritual, aqueles que creem, são abençoados. Foi a promessa que foi feita a Abraão. E a lei mais tarde que veio a Israel, a aliança que veio a Israel com a lei, não poderia jamais, né, tirar essa lei ou esse pacto que Deus fez com Abraão. Tá? Então, por aqui nós vemos que a perenidade, né, a perenidade do testamento de Deus quer dizer o quê? A longitude, né, a longevidade
o quanto esse testamento é duradouro, o quanto o testamento é eterno, né? As palavras de Deus são eternas, é a perenidade, tá? Então por aí a gente vê. Então essa primeira parte aí que nós vimos aí do 15 ao 18, né? O quanto a palavra de Deus se permanece para sempre. Agora na parte 2 nós vamos ver o que? Paulo vai falar então qual é o propósito da lei, né? Paulo primeiro falou lá no início de Gálatas, a aula passada, que quem estava somente debaixo da lei estava em maldição. E agora Paulo vai explicar o quê? Qual é o propósito dessa lei? Está em Gálatas, capítulo 3, do versículo 19 ao 25. E diz assim: logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem, aos que têm fé. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião ou debaixo da tutela do aio, né? Sobre a responsabilidade da lei. Agora nós temos a Cristo e com ele a graça e a fé, né? Então, para que a lei serviu? Né? Então ela serviu para saber o quanto nós somos pecadores, né? O quanto nós transgredimos a lei, certo? Foi para isso que Deus deu a lei, né? Ele era um mediador entre o quê? Entre o nosso estado pecador e ao encontrarmos a Cristo e sermos justificados por Cristo, tá? Então é isso que Paulo vem explicar aqui para os Gálatas nesses versículos, né? Então o apóstolo Paulo ele é bem claro. A lei não existe para a salvação dos homens. Ela não tem poder de mudar o coração do homem, o vivificando. A lei revela os nossos pecados, as nossas transgressões e leva-nos a Cristo, que é o único que tem o perdão para as nossas transgressões, que é o nosso Salvador e Mestre. Então, a lei, eu tenho que conhecer a lei. Eu sou obrigado a saber da palavra de Deus, sou obrigado a conhecer a lei. Por que sou obrigado a conhecer a lei? Mas você falou para mim que a lei, se eu viver debaixo da lei, eu posso ser maldito? Por que então eu tenho que conhecer a lei? Porque é ela que vai fazer, ela que vai revelar em meu coração, é a lei que vai revelar em minha mente o quanto eu sou pecador, o quanto eu tenho a minha natureza depravada. E através desse reconhecimento que vem pela lei de Deus, eu conhecer o que Deus quer que eu faça e eu não consigo fazer, é que eu vou me achegar a Cristo. Porque Cristo tem, sim, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, o poder de me limpar, de me purificar, de me perdoar todos os meus pecados e pela graça e misericórdia dele, me dará salvação eterna, ok? Então, mesmo a lei sendo boa, e eu não podendo ficar permanentemente debaixo dela, viver permanentemente debaixo dela, eu tenho que conhecer e viver um tempo. Por quê? Porque ela é meu guardião, ela é meu aio, ela é aquela quem vai me conduzir até Cristo. Mas quando eu chegar a Cristo e conhecer a Cristo, aí ok, já estou livre da lei, tá? É isso que Paulo está aqui tentando nos ensinar. Então a lei é como uma linha. Quando transpassamos esta linha, então sabemos que transgredimos um limite e erramos, certo? Deus acrescentou o quê? A promessa à lei, mas não para revogar a promessa. Né? Desculpa, Deus acrescentou a lei à promessa. Né? Já existia a promessa a Abraão,
Deus tinha feito a promessa a Abraão e depois ele acrescentou a lei. Mas não para que a promessa fosse revogada, de jeito nenhum. Mas o que? A lei é para ajudar os homens a compreenderem suas transgressões, seus pecados, e assim dependerem mais da graça de Jesus. Ou seja, eu tenho que chegar num ponto da minha vida que eu tenho que ter em minha mente, em meu coração, verdadeiramente o seguinte feeling, o sentimento. Qual o sentimento? Eu não posso viver nem um dia sem a graça, sem a misericórdia, sem o amor e sem o perdão de Cristo em minha vida. É nesse ponto que nós temos que chegar. É nesse ponto que a lei tem que nos conduzir, tem que nos levar. Ok? Então, Paulo destaca o fato que, quando Deus deu as leis, ele o fez através de intermediários. Entretanto, com Abraão foi direto, foi sem intermediários, né? Então a lei de Deus veio através de intermediários, né? Através de Moisés, através de homens intermediários. Agora, quando Deus deu a promessa a Abraão, foi direto com ele, né? Deus se fez presente na vida dele, Cristo se fez presente na vida de Abraão como um anjo e falou diretamente com ele. Então, Paulo diz que a lei foi um quê? Um aio, um guardião, né? Um pedagogo, um oficial de justiça que conduzia o aluno ao seu mestre. E com o nosso mestre Jesus, né, quando nós chegamos até Jesus, então nós aprendemos a ter fé e recebemos o Espírito Santo, que nos ensina a ter obediência a Ele. Então, o que nos faz mudar de vida, o que transforma a nossa vida, o que transforma a nossa mente, nossa forma de pensar, as vontades do nosso coração, é o quê? É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus mais o Espírito Santo de Deus, né? É a palavra mais o Espírito, a palavra mais o Espírito. Deve haver essas duas coisas em nós, para que nós realmente possamos ser transformados. Bom, agora nós vamos ver aí o ponto 3, né? O último ponto dessa lição de hoje. Então, pessoal, Paulo aqui, ele vai fazer o quê? Paulo, ele vai falar agora, finalizando, né, o capítulo 3 aqui de Gálatas, do versículo 26 ao 29, ele vai falar sobre o relacionamento entre os cristãos, né? O relacionamento que deve ter os filhos de Deus. Então fala assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, ok? Então, todas as pessoas desse mundo são filhos de Deus, como a gente ouve por aí muitas pessoas falando? Não. Todos somos criaturas de Deus, tá? Agora, quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus, tá? Aí sim. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus se revestiram dele. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, e nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, ou seja, todos vocês são iguais, todos vocês têm o mesmo direito em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos de Cristo Jesus, nós somos descendentes de Abraão espiritualmente. E se nós somos descendentes de Abraão espiritualmente, nós somos o quê? Herdeiros da promessa de Deus. E Deus deu a promessa a Abraão que todos seríamos abençoados. Então, há algumas palavras, né, que servem para explicar qual é o tipo ideal de relacionamento que os cristãos, né, os filhos de Deus, devem ter entre si. Quais são essas palavras? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, se não estamos debaixo da lei, então somos livres e não temos o que temer, ok? Então a liberdade está aí, né? Liberdade, ó. Não estamos mais debaixo da lei, somos livres e não temos o que temer. Se todos nos tornamos filhos de Deus da mesma maneira, né, que é pela fé, não nos tornamos filhos de Deus porque eu sou melhor que você, ou se você é melhor que eu, ou porque ele fez mais coisas que eu. Nada disso. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, por crer em Cristo, tá?
Então não há hierarquia, separação, algum tipo de muro, né? Então independe se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, né? Todos nós somos o que? Um. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos adotados como filhos de Deus. Isso é a igualdade. E a última palavra, né, que nós vimos ali, que é a fraternidade. Ao nos reconciliarmos com Deus, ok? Ao nós termos de novo contato com Deus através do perdão de Jesus Cristo, nós nos reconciliamos também com os homens. Então não há reconciliação com Deus sem reconciliação com o próximo. Ou seja, de forma nenhuma eu posso falar que creio em Jesus Cristo, que eu amo a Cristo, que eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu estou bem com Deus, se eu não estou bem com o meu próximo. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se eu estou com rancor, sei lá, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu pai, do meu amigo, do meu colega, não posso ter esses sentimentos em meu coração. Eu tenho que me reconciliar com todos que estão ao meu redor. É através, então, dessa reconciliação que juntamente eu vou ter uma reconciliação com Deus, ok? Então, todas aquelas pessoas que nós ofendemos, nós temos que chegar, pedir perdão e obter o reconciliamento. Beleza, pessoal? Então, no tempo de Paulo, o mundo estava dividido. Os romanos eram senhores, os outros simplesmente escravos, né? Então, havia o quê? Os romanos e os outros. Os gregos, na época dos gregos, eram os sábios, e os outros eram somente bárbaros, né? Os judeus, eles se consideravam o povo limpo, e os outros, imundos, sujos, né? E havia, além disso, também a separação entre homens e mulheres. Os homens eram considerados o quê? Seres de alma superior, enquanto as mulheres eram almas inferior. Tinha essa separação, né? Essa diferença entre homem e mulher. E em Cristo Jesus, as barreiras, graças a Ele, desapareceram. Os muros caíram por terra, né? Cada cristão está agora diante de Deus no mesmo nível de todos os demais. Então agora não há mais diferença. Todos somos iguais perante Deus. E isto estabelece a fraternidade, né? A partir do momento que eu sei que eu não sou melhor que o outro, eu vou tratar ele com amor, com carinho, de igualdade, vou ser fraterno com ele, vou ser amigo, ter um ótimo relacionamento com ele. Então a relação que nos ensina que somos todos irmãos, iguais, não há superiores, mas apenas companheirismo, ok? Então a fraternidade é para isso, é para nós sabermos que todos somos iguais, né? Ninguém é superior a ninguém. Então esse foi o terceiro ponto, né? Onde Paulo encerra aí o capítulo 3 de Gálatas, falando sobre o relacionamento dos filhos de Deus. Concluindo a lição de hoje, né, pessoal? Esse último versículo de Gálatas 3:29, ele nos ensina que pertencemos o quê? A uma família, né? O que fala Gálatas 3:29? Deixa eu ler aqui para vocês. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Então esse versículo fala: se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então esse versículo nos ensina que pertencemos a uma família que é a família de Deus. Então somos descendência de Abraão. A linguagem é figurada, né? Descendência. Por quê? Temos fé em Deus como Abraão teve. Então somos o quê? Uma descendência espiritual. A nossa fé é mais importante que nossa árvore genealógica, em termos espirituais. É lógico que a nossa árvore genealógica, né, nossos pais, avós e tudo, tem importância, com toda certeza. Mas a fé é mais importante. Então, um homem pode ser até descendente, né, da linhagem, do sangue físico de Abraão e não crer, não ter a fé que Abraão tinha. Então a fé é pessoal e não hereditária, ou seja, a fé ela nasce dentro de mim através da graça e da misericórdia de Deus, né? Não porque meu pai teve fé, porque meu avô teve fé, que eu vou ter fé também. Ela não é hereditária. Então os filhos de pais cristãos não nascem cristãos. Então não é porque eu e minha esposa somos cristãos que os meus filhos nasceram cristãos. Eles vão se tornar, né, através da fé.
Então precisamos do quê? Orar pelos nossos filhos, né? Levá-los, os filhos, à fé em Jesus Cristo, para que eles também façam parte da família de Deus. Ainda mais do que nesse atual tempo que nós estamos vivendo, né? Esse atual tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitas e muitas calamidades, coisas horríveis acontecendo e a maioria delas tudo contra a palavra de Deus. Então, nesse tempo, queridos, nós temos que orar pelos nossos filhos e levá-los a conhecerem a Cristo Jesus e através da fé eles também se tornarem filhos de Deus, pertencentes à família de Deus, ok? Espero ter explicado esse final do capítulo 3 de Gálatas para vocês bem, né? Qualquer coisa, se vocês não entenderam, revejam a lição ou podem me mandar mensagem, deixar comentários ali na lição do YouTube mesmo, ok? Se puderem, por favor, compartilhem, né, o vídeo, o canal Gospel Tech 316 com outras pessoas para que a gente possa levar o Evangelho de Deus à frente, sempre à frente, ok? É isso aí, pessoal, vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais esta lição, por mais essas palavras em nossa vida. O Senhor realmente, Pai, é o alfa e o ômega, é o início e o fim. O Senhor é o príncipe dos príncipes, é o rei dos reis, senhor dos senhores, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Deus, e não há outro como o Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, nos ensinando, nos dando condições, ó Pai amado, de praticarmos a Tua palavra, de exercermos a fraternidade, o amor para com o nosso próximo, ó Deus. Que o Senhor continue também nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos dê uma ótima semana na Tua presença, Pai, e nos use como ferramentas preciosas nas Suas mãos. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.